Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAI para reabrir meu negócio. Conte com o BAI e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAI Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 181 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 30 de junho de 2021. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e uma estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de RT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na Hora. Hoje vamos falar de livros de contabilidade com mais um autor na rubrica Biblioteca OCPCA. Esta rubrica traz-lhe autores de livros de contabilidade que vêm explicar as suas obras e dar o seu parecer sobre a contabilidade no nosso país. O nosso convidado é o perito contabilista Sabino Miranda. É mestrando em Administração e Finanças, opção de Gestão, na Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, e encontra-se na fase de elaboração do trabalho de dissertação para obtenção do grau de mestre. Sabino Miranda tem licenciatura em Gestão na Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto e começou a estudar Finanças na Alemanha, onde frequentou o ensino médio de Finanças. Com especialização em Controle Financeiro de Empresas no Instituto de Finanças de Gotham, na ex-República Democrática da Alemanha. Frequentou o curso de Contabilistas e Peritos Contabilistas da OCPCA e concluiu igualmente o curso de Atualização em Normas do IFAC, também na Ordem. Profissionalmente, nos dias de hoje, é primeiro vogal no Conselho Fiscal da Empresa Nacional de Navegação Aérea, empresa pública, por força do despacho da Senhora Ministra das Finanças, e dedica-se ainda a trabalhos profissionais de consultoria fiscal, contabilidade, auditoria na empresa denominada Samir AR Solution SU Limitada, fundada em 2016. Na AGT, exerceu a função de chefe das repartições fiscais de
Viana e da terceira repartição, ambas em Luanda, na terceira região da Administração Geral Tributária. Tem 2 obras literárias no mercado, lançadas em 2014. É coautor do livro Plano Geral de Contabilidade Explicado e do livro Plano Geral de Contabilidade, Casos Práticos e Exercícios Resolvidos, com os doutores Rui Almeida, Ana Nogueira, José Luís da Silva e Pedro Pinheiro. Sabino Miranda, muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, caríssimos contabilistas, peritos contabilistas de Angola. Bom dia, caríssimos ouvintes e a todos os que estão a acompanhar-nos neste espaço do programa Contas na Hora, da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. É uma honra, Dr. Sabino Miranda, contar com a sua presença nesta edição do Contas na Hora. Eu, quando estive a ler a sua biografia aqui, quando passei na linha de que foi chefe de repartições fiscais, eu disse logo, todos os contabilistas que estão a acompanhar já sabem quem é. Porque quem é chefe de repartição fiscal tem muito contacto direto com os contabilistas. E ainda bem. A primeira questão, doutor, é sobre os livros, que é coautor, e falo dos livros Plano Geral de Contabilidade Explicado e Plano Geral de Contabilidade, Casos Práticos e Exercícios Resolvidos, com os doutores Rui Almeida, Ana Nogueira, José Luís da Silva e Pedro Pinheiro. Como surge a ideia de elaborar estes livros? Qual o objetivo? E pode fazer um resumo do que contém cada obra? Agradecemos a oportunidade que nos concede para tecermos algumas considerações sobre as nossas obras, que foram resultado do trabalho aturado de 5 integrantes. As 2 obras foram lançadas em 2014. Respondendo à vossa pergunta, tenho a dizer que o livro Plano Geral de Contabilidade Angolano Explicado, como o próprio título indica, assenta exatamente no Plano Geral de Contabilidade, que é um instrumento oficial aprovado pelo Decreto número 82/01, de 16 de novembro, com o objetivo de responder a uma normalização setorial, sendo referido que este é obrigatoriamente aplicável às sociedades comerciais e empresas públicas que exercem atividade em Angola e outros países que tenham a respectiva sede em Angola. Estão dispensados aqueles que exercem atividade a título individual, o setor bancário e o setor segurador. O primeiro livro está estruturado em 5 capítulos. Na introdução, o leitor encontra diversos conceitos gerais aplicáveis à contabilidade, começando pela própria contabilidade, seu objetivo e importância. Aborda também as bases de apresentação das demonstrações financeiras, os seus objetivos e importância. Já no primeiro capítulo, falamos do Plano Geral de Contabilidade, estrutura e políticas contabilísticas. No segundo, falamos das demonstrações financeiras. No terceiro, falamos do quadro e lista de contas. No quarto capítulo, a explicação das contas. No quinto capítulo estão os anexos, onde enquadramos termos e expressões, tabela das taxas anuais de reintegrações e amortizações e outros aspectos fundamentais. O segundo livro inclui casos práticos e exercícios resolvidos, suportados por apontamentos fiscais, gráficos e esquemáticos de movimentação entre contas e o enquadramento teórico aos temas abordados. 2 fatores importantes motivaram-nos a participar destas obras. Em primeiro lugar, notamos uma ineficiência nas declarações de rendimentos apresentadas pelos nossos contribuintes e, por outro lado, também notamos a insuficiência do Plano Geral de Contabilidade. Vendo isso, vimos-nos obrigados a dar algum contributo que, a nosso ver, ajudaria a melhorar a apresentação da informação contabilística, de suporte às declarações de rendimentos apresentados pelos contribuintes, às repartições fiscais e um reforço ao plano de contabilidade para melhor responder às exigências do momento, já que nos encontrávamos, nessa altura, numa fase de início da reforma tributária em Angola. O nosso objetivo foi o de contribuir na melhoria da apresentação das demonstrações financeiras que suportam as declarações de rendimentos dos contribuintes. O segundo objetivo, reforçar o Plano Geral de Contabilidade,
para suprir as insuficiências encontradas. Estes livros são mesmo importantes e foram preparados não só para os contribuintes, mas também para um vasto leque de utilizadores, como estudantes, contabilistas e peritos contabilistas e outros profissionais. Prova disso é que os livros esgotaram em tão pouco tempo e até hoje continuam a ser procurados pelos utilizadores, apesar do surgimento de novas leis em matéria de fiscalidade, mas estamos a trabalhar para que consigamos atualizar estas obras. Estes livros vão ter uma segunda parte ou está a trabalhar numa outra obra sobre contabilidade? Nos últimos anos, dada a minha envolvência profissional, ainda no ativo, vinha trabalhando. Portanto, a ideia é conseguirmos introduzir as novas realidades, tanto em termos de legislação fiscal. Eu tenho trabalhado, mas, a par disso, tenho estado a colaborar com outros autores que têm estado a publicar, até, sobretudo, em matéria de impostos. Doutor, que feedback recebe dos leitores e será que estes livros são usados nas universidades, ensino médio e por profissionais de contabilidade? Se sim, quais as vantagens e, se não, o que é que precisa ser feito para que tal aconteça? Cristina, esses livros surgiram em 2014, numa altura em que, em Angola, estava na fase de início até da reforma tributária. E havia muitos livros, mas ainda assim nós encontramos uma zona descoberta e permitiu a nossa intervenção. Quando este livro surgiu, do lado dos profissionais, inclusive empresários, a ideia foi de que aquelas situações que nós notamos, e tanto o Plano Geral de Contabilidade quanto as declarações de rendimentos, os demonstrativos contabilísticos apresentados pelos contribuintes não apresentavam aquela informação necessária que geralmente os serviços de fiscalização tributária utilizam no processo de correções às declarações de rendimento, causando até muitas vezes pesados encargos, desnecessariamente, já que geralmente ao solicitar informações adicionais aos contribuintes, muitas vezes não apresentam a informação necessária em pouco tempo, quando, na fase da apresentação das declarações de rendimentos, nos prazos legais, muitas dessas informações poderiam ser apresentadas oportunamente e evitar-se dissabores, isto do lado dos contribuintes. Tendo essa consciência, nós desenvolvemos e produzimos esses livros para, em algumas situações onde nós detectamos insuficiências, os contribuintes, aqueles que leram os livros, pudessem, então, prestar toda uma informação necessária para permitir que, do lado do fisco, houvesse o apuramento do imposto justo, que é o objetivo das repartições fiscais. Eles têm também uma perspectiva de cobrarem apenas o imposto justo, mas isso depende, em grande medida, da informação contabilística apresentada por eles. Quando insuficiente, essas informações geralmente resultam em multas e juros que poderiam ser evitados. Do lado do empresariado e profissionais de contabilidade. Também do lado dos estudantes, por exemplo, eu senti que os livros foram muito procurados e muitas vezes solicitados. Nas situações em que foi possível pôr à disposição esses livros, consegui fazê-lo, mas rapidamente se esgotaram. E isto é prova de que o livro cumpriu o seu objetivo, nós também atingimos o nosso objetivo e vale a pena. Hoje, portanto, esgotados que são, temos de trabalhar ainda para que esta atualização aconteça para a sua reedição. O doutor é perito contabilista, certificado pela OCPCA, frequentou o curso de atualização e outras formações na ordem. Quais os benefícios destas formações e o que dizer aos mais jovens que reclamam
que a ordem só quer o seu dinheiro quando publicita as formações para os qualificar. Há muitos colegas assim, sobretudo os novatos. A ordem está sempre a publicitar formações, só querem o nosso dinheiro. Então o doutor, que tem estado em todas as formações, não dispensa nenhuma, e essas formações que acabei de mencionar aqui foram muito, muito importantes. O que é que o doutor tem a dizer, por favor? Eu acompanhei a gênese da ordem já em 1996, embora não tenha participado diretamente, mas eu senti a necessidade da existência de uma ordem como a nossa, porque nos anos em que eu me refiro, nós, enquanto contabilistas, tivemos de enfrentar muitas dificuldades, sobretudo quando quiséssemos tirar as nossas dúvidas. E então, logo que surgiu a ordem, creio que as primeiras formações aconteceram em 2010, se não estou em erro, mas eu em 2012 fiz o máximo que pude fazer para participar da formação organizada pela Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Assim o fiz e tive muito proveito porque ampliei o meu conhecimento, embora do ponto de vista teórico tivesse trazido algum conhecimento das faculdades, mas nada é melhor do que ter uma relação forte com a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, porque nessa altura estamos em condições de desenvolver corretamente a nossa profissão. A contabilidade é ciência e, como ciência, carrega muitas situações pouco claras em que é sempre necessário termos uma entidade como a nossa ordem, a OCPCA. Portanto, o conselho que eu deixo para os jovens, eles que são iniciantes, e mesmo aqueles que, não sendo iniciantes, não conseguiram ainda participar das formações preparadas pela ordem, o conselho é de que o façam não olhando para os custos, porque os custos podem ser sentidos como altos, mas o importante ainda é mesmo a formação, aprimorar os conhecimentos, porque o contabilista é, no fundo, aquele profissional que prepara a ponte entre a empresa, lá onde ele trabalha, e os outros utilizadores da informação que ele prepara. Portanto, tem que ter conhecimentos sólidos e profundos em matéria de contabilidade. Já teve do outro lado o doutor Sabino Miranda e é perito contabilista. Quais os desafios do sistema fiscal angolano e da fiscalidade no nosso país? Acha que a relação entre o fisco e o contribuinte é a melhor? O que precisa ser feito para melhorar esta relação? Cristina, quando esteve do lado fiscal, na verdade senti que muitas vezes os contribuintes, sujeito passivo de imposto, nunca vê o imposto com bons olhos, devido mesmo ao histórico. Isto é assim em todas as sociedades, salvo algumas exceções. Mas, no nosso caso, nós sentimos, na altura, que a percepção que o público, os contribuintes têm da administração tributária é menos boa, mas tudo isso porque lado a lado, tanto da administração tributária como do lado dos contribuintes, muitas situações eram novas para todos, sobretudo trazidas pelas reformas, nova legislação que surge quase de forma constante. Isso cria dificuldades por parte quer dos servidores do lado da administração tributária, como por parte dos contribuintes, porque, afinal de contas, todos eles, tanto a administração fiscal e os contribuintes, existe como que um contrato. De um lado, o contribuinte que tem de pagar os impostos, porque quer contribuir para o bem comum, e do outro lado, também a administração tributária, que tem o dever de prestar bons serviços aos contribuintes, viabilizando o bom pagamento dos contribuintes, dos impostos por parte dos contribuintes. E isto significa que deve existir esse esforço no sentido de qualificar melhor os funcionários
da administração tributária. E do outro lado também, da parte do empresariado, também aprimorar pela elevação dos conhecimentos contabilísticos, para que este conflito, que no fundo é histórico e existe, seja, à medida do possível, reduzido. Doutor, enquanto esteve do outro lado, tem assim algum caso que tenha marcado? Em que momento viu-se assim perante um caso entre um contribuinte, vocês, repartição, e sentiu-se muito marcado com a situação? O maior desgosto enquanto funcionário e responsável ter sentido, em alguns momentos, que aquele que tem o dever de pagar imposto não o faz porque acha que os recursos provenientes dos impostos são utilizados de forma que ele não sente o benefício. E isto marcou-me bastante nas situações em que verifiquei isto, mas enquanto servidor, muitas vezes procurei esclarecer melhor também os contribuintes que manifestaram esse desgosto de pagar imposto, mas também, ao mesmo tempo, com os meus colegas, explicar o porquê dessa percepção e o que deve ser feito para que essa percepção negativa deixe de existir por parte de quem paga o imposto. Muito bem. Doutor, há muita falta de cultura fiscal entre nós, empresários, público no geral, estudantes. O que é que se pode fazer para que esta cultura fiscal seja como se fosse um prato do dia? Na verdade, o que eu penso e sempre pensamos é realizar mais ações de sensibilização, começando mesmo pelas escolas aos pequeninos. As crianças nas escolas deverão familiarizar-se já tão cedo quanto possível com essas matérias de impostos, compreenderem o porquê do pagamento do imposto, em que situações há a obrigação de pagar imposto. E do outro lado também, um esforço no sentido de promover qualidade na despesa pública, porque são esses ingredientes que podem levar ao surgimento de percepção positiva em relação ao imposto. De um lado, boa despesa pública, visível, através dos serviços públicos fornecidos, e do outro lado, a compreensão de que para usufruirmos desses serviços públicos de qualidade, em quantidade requerida, precisamos todos de contribuir. Precisamos que publicitem os nossos impostos, que expliquem às pessoas para que servem os impostos. Faz-se muito pouca coisa e, de repente, nós temos pessoas a terminar ensino médio e o doutor está ligado a uma empresa de contabilidade e já deve ter tido esta oportunidade, novatos a entrarem para um estágio e não conhecerem os impostos que existem em Angola. Não sabem, nem que seja por cultura laboral, as pessoas devem conhecer os nossos impostos, porque direto ou indiretamente todos nós contribuímos para estes impostos. Quem trabalha numa área que não tem nada a ver com contabilidade, fiscalidade, auditoria, é uma senhora dos serviços gerais e é descontado o IRT. Então ela tem que saber por que descontam o IRT, para que serve esse desconto do IRT, né? Isso é só para dar o exemplo da senhora dos serviços gerais. Uma secretária não sabe por que descontam o IRT, devia saber. Mas onde é que ela vai ouvir isso? Quem é que vai ensinar? Eu penso que o ensino da fiscalidade, a noção de imposto, a importância que ele tem, deve ser ensinado não só nas escolas, a partir mesmo do base. Sei que ao nível do ensino médio e faculdades é já prática. Já nas últimas décadas nós sentimos que efetivamente os formados saem bem e trazem boas noções de fiscalidade, mas como sentimos que é muito pouco ainda, devíamos começar a ver já no ensino de base as crianças se familiarizarem com a matéria de imposto e outros tributos, que é muito importante para que num futuro tão breve se sinta que efetivamente todos estão conscientes e têm até gosto de pagar impostos. Isso deverá acontecer como consequência de muito trabalho que deve ser feito, não só pela própria administração tributária, como também o próprio empresariado tem que investir na formação dos seus quadros, dos seus técnicos, e eles próprios, inclusive, devem compreender melhor as situações que levam ao pagamento de impostos
cumprindo as obrigações acessórias, principalmente as declarativas, nos prazos legais estabelecidos para que determinadas situações, como é o suporte de multas e juros, não aconteçam. É preciso um esforço comum, um esforço de todos. Pois é, aqui é mesmo ser assim, uma tecla que não para, né? Toda a gente a bater na mesma tecla o tempo todo para que fique esclarecido, porque eu acho que o doutor viveu muito isso enquanto esteve nas repartições fiscais. Os empresários acordam bem dispostos um belo dia, vão constituir a empresa no guichê único, passado 3 anos, recebem uma notificação porque não honrou as obrigações declarativas dos 3 primeiros anos de existência. Mas eu não vendi, não estou a ter atividade. E a repartição diz, mas tem obrigações declarativas, tem que cumprir, como não cumpriu naquele período, vai ter que honrar agora com todas as penalizações. Mas quem pode estar a dizer diariamente que para se constituir uma empresa no dia em que o NIF é emitido, é tido como tendo iniciado a sua atividade? Se não estiver a vender, já tem uma obrigação que é a obrigação declarativa. Não tem a contributiva, mas tem a declarativa. Quem é, doutor, que pode estar a fazer este alerta para as pessoas não cometerem erros, porque vão constituir as empresas e depois não sabem o que é que nos espera no dia seguinte? Realmente, Cristina, esta é a realidade, mas o que eu sei é que mesmo no momento da criação da empresa, na atribuição do NIF, os serviços que atribuem o NIF, no caso ali nos SEACs ou nas repartições fiscais, geralmente há essa explicação que se dá. Quais são as obrigações a partir do momento em que se tem o NIF. Mas o que se vê é que a informação tem sido insuficiente. Uma planta que nós temos na horta precisa sempre de ser regada, sob pena de secar. Neste caso, também, a posse do NIF deve obrigar tanto aquele que o atribui a fazer lembrar sempre aquele que vai ter que trabalhar sob este NIF quais são as obrigações que ele tem, a melhorar as formas de comunicação e sensibilização para lembrar os sujeitos passivos das obrigações que têm em cada época. Isso provavelmente, como sei, existe, mas sinto também pelo comportamento do lado empresarial, que muitas vezes atrasa em cumprir com essas obrigações fiscais e declarativas, alguma coisa que se deve fazer ainda é não ficarem descansados e continuarem a criar mecanismos para fazer passar essa informação, para despertar mesmo na consciência dos sujeitos passivos as obrigações que têm. Do lado dos contribuintes também é ocorrer esse esforço, porque é de lei, podemos encontrar isto mesmo no Código Geral Tributário, o dito de que a obrigação tributária depende da capacidade contributiva do contribuinte, revelada pelo rendimento e patrimônio e sua utilização. Fora dessa realidade econômica, não há imposto nenhum. Se o contribuinte tem noção disso, se o empresário tem noção disso, certamente não pagará o imposto que lhe tenha sido cobrado, mesmo havendo notificação, terá de trabalhar para que o seu direito seja salvaguardado. Mas quando não se tem conhecimento destas questões de base, o empresário corre o risco de pagar o imposto que não é devido. É necessário muito trabalho para que haja também o reconhecimento da profissão de contabilista. Há alguns anos, o profissional de contabilidade nem era tido nem achado mesmo no meio empresarial. E este paradigma deve ser quebrado para que se promova uma relação sadia entre as empresas e a administração tributária. Muito bem, doutor Sabino Miranda. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar a edição 181 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o doutor Sabino Miranda. O doutor Sabino Miranda, que é perito contabilista, já esteve a dirigir repartições fiscais da terceira região da Administração Geral Tributária. É o nosso convidado aqui no espaço Biblioteca CPCA, porque ele está ligado à publicação de várias obras e já tivemos aqui a abordar as obras na primeira parte deste programa. É um momento de intervalo. Voltamos já para continuar esta conversa interessante. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos.
BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na Hora. Caro ouvinte, é a edição 181 do Contas na Hora. Eu tenho em estúdio o Dr. Sabino Miranda, que é perito contabilista e é mestrando em Administração e Finanças na opção de Gestão. Estamos aqui no espaço Biblioteca, OCPCA. Esta rubrica traz-lhes autores de livros de contabilidade que vêm explicar as suas obras e dar o seu parecer sobre a contabilidade no nosso país. Dr. Sabino Miranda, enquanto perito contabilista, as empresas angolanas de auditoria têm oportunidade suficiente? Que motivos levam a um domínio total do mercado pelas Big Four? E o que precisa ser feito para que as empresas e profissionais angolanos ganhem a notoriedade e obtenham o reconhecimento necessário para ocupar uma posição digna na auditoria no nosso país? Em minha opinião, as firmas estrangeiras são necessárias, tanto no ramo de auditoria, quando prestam esses serviços em Angola. Mas, internamente, tanto no mercado nacional, as empresas de auditoria que surgem precisam realmente de aprimorar o seu conhecimento, melhorar a sua qualidade, a qualidade dos serviços que se propõem a prestar no campo da auditoria, mas também ao nível dos conselhos fiscais. E não só nesses, lá onde é necessário ter noções profundas de contabilidade. Portanto, a auditoria em si, sobretudo a auditoria financeira, ela assenta mesmo no trabalho de contabilidade, nas demonstrações financeiras. E como nós assistimos uma evolução constante, transformações constantes ao nível das matérias de contabilidade, então precisamos aprimorar sempre nossos conhecimentos, participando em formações e, sobretudo, essas formações ministradas pela Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, porque através dessas formações nós nos aproximamos daqueles procedimentos, daquelas regras que internacionalmente são tidos como importantes em todo o trabalho de contabilidade e de auditoria, porque essa complexidade dos trabalhos de contabilidade e a exigência que se faz também ao auditor vão crescendo à medida que a economia também cresce e os mecanismos de fazer negócio também crescem. Atualmente, por exemplo, ao nível do nosso país, me estou a referir à classe dos grandes contribuintes, há já, a partir de 2014, a exigência da apresentação dos dossiês de preços de transferência. Esta é uma matéria ainda nova para nós, é uma matéria que certamente exige dos profissionais algum trabalho
para que esta matéria seja entendida, para que quando solicitados a apresentarem esses dossiês de preços de transferência, a informação nela contida seja aquela que vai atender às necessidades dos seus utilizadores. Geralmente é a administração tributária, mas também é uma matéria muito importante mesmo para o próprio empresariado, na medida em que conseguem, através desses preços de transferências, através desses dossiês do trabalho que se dedicam em torno disso, identificar também as falhas que existem e o que deve ser feito para melhorar a sua gestão. Os auditores precisam de trabalhar no sentido de, efetivamente, no fim do seu trabalho, a empresa encontre uma luz para melhorar a sua gestão. Doutor, olhando para os relatórios e contas das empresas públicas e outras, notamos muitas reservas, mas afinal, o que está na origem destas reservas todas e o que pode e deve ser feito para remover estas reservas? Ao nível das empresas públicas, têm a obrigação de ter também a contabilidade devidamente organizada, seguindo as normas de contabilidade geralmente aceitas, quer nacionais como internacionais, e o referencial de relato financeiro. E também, internamente, terem todo o conjunto de dispositivos que permitem detectar erros, muitas vezes involuntários. E isto não se faz muito facilmente, é necessário grande esforço da parte dos gestores públicos. Nós, infelizmente, estamos a viver nos últimos anos as consequências da crise econômica e financeira, inicialmente, e logo a seguir, agravado também pela prevalência da pandemia da Covid-19. Isto tem as suas implicações no trabalho do profissional de contabilidade, tem implicações no tratamento contabilístico no interior das empresas, por causa mesmo das restrições que se fazem ao pessoal, em termos de permanência de pessoal, também nos locais de serviços. Muitas vezes, aquilo que se deveria fazer para que, em tempo útil, a informação contabilística chegue aos seus destinatários que dela precisam para tomarem decisões, não chega em tempo apropriado. Isso cria muitas dificuldades da parte das empresas também. De um lado, esses fatores que não dependem tanto da vontade própria das empresas e dos profissionais, e do outro lado também ainda a insuficiência de perfil, de qualificações no interior das empresas, nessas áreas que tratam de matérias de contabilidade. Pois é, doutor, sempre que eu estou perante ao relatório da auditoria, as reservas que chamam a minha atenção é uma até muito fácil, muito simples de se resolver. Faz sempre espécie, mas como é possível isso? São reservas ligadas aos terceiros quando não respondem às circularizações. Isto é muito grave. Doutor, uma entidade da nossa relação comercial, eu e o doutor temos relação comercial. Eu vendo para o doutor vende para mim. Tranquilamente. É assim ao longo do ano. Chega a fase da auditoria, o auditor só quer que o doutor apresente o extrato do seu controle da nossa relação e vice-versa. É este documento que nenhuma entidade, nem outra consegue fornecer. É muito grave, doutora. Isso mesmo, Cristina. Quer dizer que voltamos ao mesmo ponto da necessidade de haver também esforço da parte dos gestores para conhecerem melhor aquilo que se deve fazer. Porque o auditor, ao assumir um trabalho de contabilidade, como parte do seu trabalho, certamente que vai ter a necessidade de circularizar, que é um mecanismo concebido para se ter certeza de que os saldos evidenciados nas demonstrações financeiras refletem mesmo a realidade. Portanto, se não faz a circularização, emitir cartas de circularização a terceiros, quer fornecedores como clientes, e fecha assim o seu trabalho de auditoria sem isto visto, o resultado é que as demonstrações apresentadas podem não refletir a verdadeira imagem da empresa.
as circularizações e todo um conjunto de trabalhos que devem ser feitos pelo auditor precisam de ser feitos. E voltarmos para aquilo que se deve chamar de ética, a própria ética na assunção dos trabalhos de auditoria. Portanto, de um lado, o contabilista tem de fazer bem o seu trabalho, registrando apenas aquilo que aconteceu efetivamente, e também o auditor, do seu lado, que tem de ter a possibilidade de identificar situações que são importantes para que ele faça bem o seu trabalho e, a terminar o seu trabalho, deixe também recomendações. A Cristina referiu-se às reservas. Eu penso que as reservas é um mecanismo que a própria ciência da auditoria encontrou para chamar a atenção aos gestores do que deve ser feito ainda para suprir as carências que eles identificam no seu trabalho de auditoria. São várias reservas e também deixam recomendações, certamente. Deixam recomendações e muito boas recomendações. Eu sei que alguns colegas, e vamos falando de quando em vez, ficam muito chateados com as reservas, com os relatórios dos auditores. Eu adoro contas auditadas, porque os nossos erros, os auditores encontram e nos puxam as orelhas, e aí temos um alerta, e ainda bem, e no ano seguinte é proibido cometer o mesmo erro, mas não podem ser erros que levam a entidade a levar reserva e a culpa é do contabilista, não pode ser. Neste caso dos terceiros, o contabilista não tem culpa porque a outra entidade tem que responder e não responde. Mas há aquelas reservas que é tão grave que a culpa é mesmo de quem está a tratar a informação. Por exemplo, ter nas contas uma determinada conta bancária, o nome de um banco com uma determinada conta, que esta conta nunca existiu. Aliás, a empresa nem tem conta bancária naquele banco, mas nas demonstrações financeiras está lá. Como é que se justifica isso? Pois é, e aqui começamos a ter problema, porque o auditor olha para aquela informação financeira, que está aí a descrição de um determinado banco, e notifica o banco. Depois recebe uma informação do banco a dizer, não, esta empresa não tem conta bancária aqui. São coisas que acontecem, exatamente. Então, aqui muitas situações, e definitivamente, doutor, e o doutor vai concordar, a formação tem que ser prato do dia do profissional ao CPCA. Não há hipótese. Realmente é isso, tendo os nossos conhecimentos, participando de informações e também na interação entre os profissionais, que está a acontecer. Sim, essa interação. Quando tiver alguma dúvida, estou a ligar para a ordem e logo a insuficiência é suprida. Exatamente. E essa da ordem, ter os vários grupos no WhatsApp para a interação entre os membros, tem estado a ajudar muito. Há muita gente a reconhecer que, graças aos grupos da WhatsApp, que melhorou a qualidade da elaboração do relatório e contas. E ainda bem que a ideia da criação destes grupos foi precisamente por conta disso, que é para estarmos a falar uns aos outros, porque esta profissão é proibido estarmos isolados, né? Não ter contacto com o outro. É mesmo proibido. O doutor Sabino Miranda está ligado a um conselho fiscal. Qual o papel dos membros do conselho fiscal e como caracteriza este profissional nos dias de hoje? Eu realmente faço parte de um conselho fiscal, uma empresa pública, e o que eu sinto é que os conselhos fiscais procurem cumprir a função para as quais foram nomeados, que é a fiscalização dos atos do órgão de gestão, a fiscalização dos atos da administração, da empresa pública, e também, ao mesmo tempo, fazer com que a presença do conselheiro fiscal seja positivamente vista pelos colaboradores e responsáveis da empresa, que nem sempre isto acontece. A gente, quando vai, ainda pode sentir que do outro lado tem-se o conselho fiscal como aquela entidade a quem não se deve prestar toda a informação necessária, quando, na verdade, o Conselho Fiscal está aí para defender algum direito, que é o direito dos acionistas, mas, ao mesmo tempo, fazer com que a administração, o órgão de gestão, cumpra a sua função dentro dos limites da lei. E tem de existir um reconhecimento mútuo da importância dos dois órgãos, tanto do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, porque o Conselho Fiscal não está aí para identificar tão simplesmente os erros e ficar por ali, como também tem a incumbência de chamar a atenção, pelo menos isso, porque quem tem
a responsabilidade de gerir é o órgão de gestão, mas o Conselho Fiscal também, lá onde identificar algumas situações que carecem de correção, chamará a atenção. E é o que eu, enquanto membro do Conselho Fiscal, tenho procurado fazer, e isto leva-me a crer também que tanto a formação, o aprimoramento de meus conhecimentos nesta matéria é necessário. Muito bem, doutor. Existem alguns conselhos fiscais sem contabilistas, colocam pessoas com formação de gestão ou economia, mas sem experiência de contabilidade nos conselhos fiscais, abrindo mão dos contabilistas nestas funções. Que efeitos perversos pode ter esta situação, doutor? Quer dizer, a lei, penso que não limita tanto, mas o ideal é que num conselho fiscal tenhamos sempre um contabilista e um perito contabilista e outros profissionais também, mas este profissional deve sempre existir, porque faz-se muita coisa no negócio das empresas, mas a ponte mesmo para veicular a imagem da empresa são as demonstrações financeiras. Essas são a tal imagem verdadeira e apropriada. Exatamente. Tem de existir esses conselhos fiscais que tenham na equipa um contabilista ou um perito contabilista para facilitar também a compreensão daquilo que acontece na empresa, tanto na gestão, e também poder auxiliar os colaboradores que aí se encontram ligados à preparação dessa informação que carrega muita complexidade também. Pois é, doutor, e eu digo sempre isso aqui no programa, não canso de contar essa, que muitos contabilistas conhecem os membros do Conselho Fiscal pelo processamento de salário na contabilidade da Vença. Está lá o nome dos membros do Conselho Fiscal, porque nunca tiveram contacto direto. E no momento em que elaboram esse relatório e contas, recebem a orientação do Conselho de Administração, têm que fazer mais 2 exemplares. E é para os membros do Conselho Fiscal. Se nos membros do Conselho Fiscal não existe nenhum contabilista e recebem um relatório elaborado por um contabilista, no mínimo dos mínimos, doutor, é marcar uma reunião com quem preparou para fazerem determinadas perguntas e terem algum conforto com base nessas peças que receberam. Como é possível receberem um documento que não percebem porque não está ninguém que entende daquilo que está feito, e mesmo quem entende, os auditores, quando vêm auditar as empresas, não largam o contabilista até o fim. Os contabilistas passam mal na fase das auditorias e olham que os auditores percebem aquilo que está aí, olham para aqueles números, conseguem ler perfeitamente. Mas ainda assim precisam de ter contacto com quem elaborou, sobretudo porque não acompanharam. Eu recebo um relatório que não acompanhei a execução do mesmo e fico como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse muito bem. É impossível. No limite dos limites, é exigir que falem com quem elaborou estas peças, ou então que incluam no grupo um contabilista ou um perito que vai então auxiliar no entendimento das demonstrações financeiras, que é uma peça que é a tal imagem verdadeira e apropriada que o doutor mencionou já aqui várias vezes. Doutor Sabino, que recomendações deixa aos jovens, estudantes, docentes, ao Estado e à ordem para se desenvolver cada vez mais e modernizar a fiscalidade no nosso país e se lançar cada vez mais obras de contabilidade? Precisamos de obras de contabilidade, precisamos que a nossa fiscalidade esteja modernizada, precisamos que determinadas matérias do dia a dia, da vida das empresas, sejam mais divulgadas. Então, doutor, recomendações, por favor. Minha recomendação, Cristina, é de que todos, e sobretudo os estudantes, olhem para a contabilidade como um instrumento útil para a fiscalidade, porque existe uma relação mútua, embora autônoma, entre a contabilidade e a fiscalidade, a tributação. Portanto, tudo se desenrola com base na contabilidade que é preparada e apresentada. Quando as demonstrações financeiras se apresentam de forma insuficiente, também isto condiciona negativamente o resultado do trabalho
da tributação e da aplicação das leis, também no campo da fiscalidade. Portanto, os jovens devem procurar aprimorar seus conhecimentos, devem pesquisar o máximo e até mesmo produzirem obras que possam servir de orientação para todos aqueles que delas precisem. Do lado dos auditores, conselhos fiscais, também, tanto esse esforço deve ser feito participando em formações. E aqueles que têm a missão de apresentar nova legislação, Cristina sabe que a legislação é o que mais muda, não digo neste país, porque estamos na fase ainda de implementação das medidas ligadas à reforma tributária. Isso deixa tenso qualquer um, porque nunca se sente que sou conhecedor, porque esse conhecimento está em constante mudança. E então é preciso mesmo que os serviços da administração tributária não se cansem em passar a mensagem, em explicar essa nova legislação que surge para que seja bem compreendida pelos sujeitos passivos, pelos contribuintes e por todos aqueles que têm de participar desse processo tributário. Muito bem, doutor Sabino Miranda. Foi uma conversa tão agradável, com temas tão bons. Muito bem, doutor. O nosso muito obrigada por ter aceito o convite de cá estar. Esperamos contar consigo em próximas oportunidades. Vamos ter que fazer espaço de carreira com o doutor. O doutor tem que deixar aqui o registro de espaço de carreira, falar da sua vida profissional, onde é que andou, como é que tudo começou, como é que entra para as repartições fiscais, com quem esteve a trabalhar esses anos todos. Vai voltar aqui, sim senhora, e fica aqui o recado para os meus Costa. Mas, doutor, para este espaço que foi a Biblioteca OCPCA, o nosso muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Cristina, e esperamos falar mais vezes. Muito obrigada, doutor Sabino Miranda. Continuação de boa semana laboral. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAI para reabrir meu negócio. Conte com o BAI e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAI Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na hora. Um dos grandes desafios que nós temos neste momento é a constante legislação que está a ser emitida. Ou seja, nós já merecíamos alguma estabilidade legislativa. Eu sei que estamos a atravessar uma fase de reforma tributária, entendo perfeitamente, mas às vezes o timing da saída da legislação não é o mais adequado. E isto entenda-se porque estamos numa altura bastante difícil das empresas, nós ainda não conseguimos implementar tudo. Vou dar o exemplo do IVA, estamos a educar as empresas no IVA, no sentido de se organizarem perante o IVA e tudo mais, e as empresas adequaram-se e trabalharam num sentido de uma realidade, poder optar por um regime ou por outro regime. E o que é que vai acontecer? Temos agora a nova proposta do Orçamento de Estado para 2021 que vem abanar com tudo. Como é que nós disciplinamos os nossos clientes durante aquele tempo, defendemos até uma certa situação que não, é melhor vocês estarem neste regime por isto, e agora estão a propor uma coisa completamente que vem distorcer tudo aquilo que nós defendemos no passado. É muito complicado com o Gabinete de Contabilidade estar a lidar com essas situações e que não somos nós que fazemos as leis, mas é a nós que eles se vêm queixar. Contas na hora. Não. E assim chegamos ao fim da edição 181 do Contas na Hora.
O nosso convidado foi o perito contabilista Sabino Miranda. A hora 11 é a hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação Castilho Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.